Olá, mais uma vez estamos juntos, mais um dia. Eu estou aqui com a minha lição da Escola Sabatina. Espero que você esteja aí também atenta ao assunto da semana que está sendo uma bênção. Obrigado por sua cooperação conosco ao transmitir esse vídeo a outras pessoas. Assim nós estamos juntos pregando o Evangelho, viu? Não se esqueça, você pode nos abençoar aqui. Como, pastor? Se inscrevendo no canal caso ainda não esteja inscrito e deixando o seu gostei. Tá bom? Isso aí é importante, porque isso fortalece o canal. O canal forte faz com que outras pessoas tenham acesso a ele. Entendeu? Vamos juntos nessa jornada? Conto com você. Oração e ações de graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração, eu quero dizer para você que o centro da vida cristã é a oração. Não há como você viver um único minuto como cristão sem orar. E Ellen White traz uma pergunta lá no no livro Caminho a Cristo. Ela traz uma pergunta que a gente percebe a angústia que ela tinha no coração ao fazer tal pergunta. Ela pergunta assim: por que os filhos e filhas de Deus são tão relutantes em orar? Sendo que a oração é a chave na mão da fé, que acessa os celeiros de Deus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Por que eles são relutantes? Por quê? Queridos, nós precisamos fazer da oração um estilo de vida. E é isso que nós vamos ver na oração de Paulo. E nós vamos ver como que a oração tem que ser caracterizada pelas ações de graça. Pastor, o que significa essa expressão ação de graça? É o ato de você louvar a Deus, de você ser grato por tudo que Ele fez por você. Quer ver? Paulo ele ora bastante pelos membros da igreja de Éfeso. No capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Tá vendo? Nas minhas orações eu não cesso de mencionar vocês, não cesso. Ele sabia, tinha conhecimento de que eles estavam crescendo na fé. O amor fraternal entre eles estava cada vez mais crescendo e isso motivava ainda mais o apóstolo a pedir: Senhor, continue derramando seu poder sobre eles, Senhor. Obrigado porque eles estão fortes, mas continue derramando seu poder. Aí o verso seguinte diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Olha aí. Em outras palavras, eu estou orando para que vocês conheçam mais profundamente Deus o Pai, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês tenham condições de amá-lo ainda mais. Quanto mais você conhecer, mais você vai amar. Quanto mais você conhecer, mais você vai se relacionar. Quanto mais você conhecer, mais você vai confiar. Então, a oração dele é para que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, conceda o Espírito de sabedoria a ele, no pleno conhecimento dele. Ou seja, eu quero que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. E isso vai lhe trazer segurança. No capítulo 3, versículo 14, diz assim, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O apóstolo Paulo desejava o melhor para aquela igreja, o melhor para as famílias que frequentavam ali. Eles estavam crescendo, é verdade, estavam cada vez mais interagidos no evangelho, uns com os outros, no amor fraternal, estavam, mas Paulo queria mais para eles. Por isso Paulo não cessava de dar, de mencioná-los na oração e dar graças a Deus pelas bênçãos recebidas por eles ali na igreja de Éfeso. Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós usamos a oração intercessória é você ter a prática de pedir, rogar, suplicar a Deus em favor de uma pessoa, de uma outra pessoa além de você. Quando nós desviamos nossos olhos de nós, das nossas necessidades, para nos concentrar no outro, no próximo, um milagre acontece na nossa vida, porque nos fortalecemos. Olha que coisa interessante.
Ou você acha que o maior beneficiado da oração de Paulo foram os efésios? O maior beneficiado da oração de Paulo foi exatamente ele. O apóstolo Paulo, na verdade, estava somente transbordando do que ele tinha dentro de si. O amor, o cuidado, a preocupação que ele tinha por aquela igreja. Ele estava transbordando isso. Como ele era um homem íntimo de Deus, a ponto de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, a ponto dele dizer, aqui em Efésios mesmo ele disse, né? Ele diz assim, olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse ato de vivência, de aproximação de Cristo, fez com que ele transbordasse em oração, em ação de graças, na sua oração para o benefício e para a intercessão dos membros da igreja de Éfeso. A oração é a chave do louvor e da ação de graças, né? Bom, aí nós precisamos entender uma coisa que é importante. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. Isso não quer dizer que nós vamos ficar o tempo todo de joelhos, certo? Não dá. Mas é possível manter uma atitude de oração o tempo todo. O tempo todo é possível. Por exemplo, quando você está dirigindo, dá para orar quando está dirigindo? Claro que dá. Dá para conversar com Deus enquanto você ouve alguém lhe pedindo conselho e você não tem nenhuma ideia do que dizer a essa pessoa? Dá para, enquanto você ouve, orar? Dá também. Então, orar sem cessar é manter uma atitude de adoração, de louvor ao Senhor o tempo todo. Significa estar em prontidão para processar as questões da vida na presença divina e buscar o conselho divino à medida que experimentamos as reviravoltas da vida. É o que a lição aqui nos diz, tá vendo? Então, está sempre disposto. Está sempre disposto a fazer uma boa leitura dos acontecimentos positivos e negativos da vida, certo? Porque quando você estiver passando por uma situação que você não sabe a razão daquilo, você vai confiar no poder da oração. Senhor, eu não sei pelo que eu estou passando, mas a minha vida está nas tuas mãos. Se eu estou passando por isso, é porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo melhor para me dar. Então eu confio, eu espero e o Senhor vai agir quando eu mais necessitar. É isso, queridos. Nós precisamos ter esse costume. Orar sempre. Orar sempre. Estar sempre à disposição de Deus. De joelhos na sua presença? Bom. Mas se eu não puder ajoelhar, que os meus pensamentos se acendam ao céu em oração ao Senhor. Paulo levava a sério a tarefa de orar pelos efésios e o fazia agradecendo a Deus, né? Ele agradecia a Deus pela vida, pela conquista e pelo crescimento daqueles homens e daquelas mulheres. Por isso, queridos, a oração é a tarefa central da fé cristã. Separe tempo para orar, viu? Separe tempo para orar, para meditar, levanta mais cedo, para você estudar a Bíblia, para você orar. Você pode orar deitado? Pode, não tem problema. Não foi Jonas que orou dentro do ventre do peixe? Ele não tinha condições de ajoelhar. Deus não ouve oração somente ajoelhados, nós precisamos ajoelhar diante da presença de Deus? Obviamente que sim. O ato de ajoelhar diante de Deus é a maneira mais significativa que temos de demonstrar nossa sujeição a Ele. Ele é o Deus da nossa vida e nós somos os seus servos. Ele é o rei e nós somos os súditos. Então nos ajoelhamos diante de Deus. Mas se você estiver deitado na sua cama depois de ter feito isso, você pode continuar orando. Continua falando, continua meditando, continua interagindo com Deus. Isso lhe fará um bem que você nem sabe o quanto. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, tá bom? Então vamos orar, né? Querido Senhor, o Senhor foi que nos ensinou a orar e nos incentivou a orar em Teu nome, Jesus. E nós fazemos isso agora, para lhe pedir que realmente esse poder extraordinário
Que o Senhor, através do Teu Santo e Bom Espírito, nos dê sabedoria e discernimento para conhecer melhor a Ti, a fim de confiar em Ti de todo o nosso coração. Perdoe onde nós temos falhado, Senhor, nesse quesito importante que é manter relação contigo através da oração. Nos faça homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.